Shalom Adonai, eu sou o pastor Messias Duarte da Igreja Mover do Espírito Santo e estamos aqui hoje para mais um vídeo acerca das leis que tramitam em nosso Congresso Nacional Brasileiro. Hoje eu quero falar especificamente sobre o comunismo, as leis que estão sendo elaboradas e já estão tramitando, perambulando pelo Congresso Nacional para que seja implantado o comunismo. Ora, como se implantar o comunismo na nação brasileira? Como se implantar o comunismo numa nação ocidental? Todas as nações ocidentais foram elas edificadas sob o alicerce judaico-cristão. As leis que regem o nosso país foram profundamente influenciadas pelas leis bíblicas, pelos valores cristãos, pela moralidade bíblica. Como é que eu posso implantar um sistema político que vai diametralmente oposto às leis de Deus? Que vai diametralmente oposto a tudo que foi ensinado e construído em uma nação? Ora, primeiro, eu tenho que colocar políticos que legislem em favor da destruição dessas leis. Tem que se elaborar leis que destruam totalmente esses pilares de construção social, esses pilares morais e judaicos cristãos. Precisam colocar políticos, senadores e deputados federais e estaduais para elaborarem leis que vão de contra a família e contra os princípios de Deus e especificamente contra a Igreja do Senhor Jesus. Ora, amados, como é que a sociedade brasileira, por exemplo, vai admitir no seio do país um sistema comunista ditatorial? Primeiro, existe um plano chamado engenharia social. O que vem a dizer isso, engenharia social? Os intelectuais orgânicos, os intelectuais em favor desses homens que engendram maldades para acabar, dizimar com a família, com o país e assumir o poder, né? As redes de televisão, os jornais, a mídia impressa, os telejornais, novelas, desenhos, filmes, todo esse aparato está sendo usado para esse processo de engenharia social. É o processo que diz o seguinte, que prega o seguinte: a mente humana, a mente da sociedade é uma máquina a qual ela precisa ser ajustada. São parafusos e mais parafusos, são peças e mais peças que precisam ser totalmente manipuladas para que essa máquina social trabalhe exatamente a maneira que eles querem. Não é mais lavagem cerebral. A lavagem cerebral é um sistema criado pelos comunistas da China, em que a pessoa que sofria com esse processo sabia que estava sendo doutrinado, era uma doutrinação em que se quebrava a resistência mental de quem passava por esse processo. A engenharia social, a humanidade não tem ciência do que está acontecendo, ela não sabe o processo no qual ela está sendo inserida. Então o comunismo, em primeiro lugar, para ser implantado no Brasil, ele não pode ser implantado com esse nome, com essa nomenclatura. Então usa-se a nomenclatura socialismo, revolução. Usa-se outras nomenclaturas porque comunismo, nazismo e ditadura não são nomenclaturas aceitáveis. Então muda-se o nome, mas a política, o sistema continua o mesmo. Então eles começaram a fazer com que leis malignas comecem a serem elaboradas e colocadas em votação, como a lei do aborto, a lei da homofobia, a lei que legaliza a pedofilia. Meninas de 12 anos podem praticar sexo livre, a lei da liberação das drogas, a lei em que permite que os sem terra possam invadir a propriedade privada, e você que é proprietário de terras, grandes latifundiários ou pessoas que têm seus pequenos sítios, se for invadido você não pode reivindicar, e o direito da propriedade passa a ser do invasor. Então o que o comunismo prega e que está fazendo no Brasil é justamente isso: uma total desarrumação social, uma bagunça, um caos. As mentes têm que ser todas elas
engendradas dentro de um sistema em que as pessoas não sabem onde estão entrando. A sociedade está entrando num processo de consciência mental em que ela não conhece, em que ela não percebe. Dia após dia nós vemos homens e mulheres que aceitam a homossexualidade, protestos do movimento LGBT estão sendo feitos, perseguição à igreja está sendo feito, dia após dia, pastores são perseguidos, crianças estão sendo colocadas como objetos sexuais, e nós estamos aceitando isso. A sociedade está aceitando, porque a novela da Globo está ensinando isso, mas não de maneira didática, de maneira totalmente subliminar. É necessário que os valores cristãos sejam totalmente jogados no lixo, no momento atual, na era pós-moderna, a chamada atomização da família e da igreja, uma pulverização. As famílias já não se conversam, já não se falam mais. O pai fica na sala assistindo TV, a mãe vai para o quarto, a criança, a menina, a adolescente vai para outro quarto mexer na internet, nas redes sociais, e a mulher não respeita mais o marido, porque o marido é opressor e ela é feminista, ela não admite isso. Os membros não respeitam mais o pastor, o padre da igreja católica também é taxado de pedófilo, e com isso a sociedade vai se fragmentando, com isso a família vai sendo destruída, vai sendo pulverizada, enquanto os comunistas vão se estabelecendo e se fortificando. Eles sim mantêm a sua família unida, eles sim prezam pelos valores das suas respectivas famílias, enquanto o caos acaba com a sociedade de fora. Então eles querem aprovar leis para que a homossexualidade se prolifere em nosso país. Eles estão aprovando leis para que a pedofilia seja totalmente legalizada. Estão implantando leis para que o aborto generalizado seja empregado e praticado, a revelia em nosso país. Eles estão aprovando leis, criando e aprovando leis que tramitam no nosso Congresso para que as drogas em geral sejam aprovadas. Agora você imagina vivendo num país em que meninas de 12 anos praticam sexo porque o governo aprovou essas leis. Imagina você vivendo num país em que você pega um ônibus em que as pessoas podem usar drogas lá dentro, é proibido usar cigarro, mas pode usar cocaína, maconha, crack, outras drogas piores, bebidas alcoólicas. Imagina você vivendo num país em que mulheres são expostas em vitrines, nuas e seminuas, como são praticados lá na Holanda. Imagina você viver num país em que a igreja não é respeitada, em que os pastores e padres não têm a sua devida credibilidade. Imagina você viver num país chamado Brasil, em que reina nesse país um sistema comunista que prega todas essas más doutrinas, que destrói os valores de família, que pulveriza as famílias, que desacredita a igreja e que joga por terra todos os valores judaicos cristãos que constituíram essa nação. Você que é homossexual está sendo jogado contra os pastores, contra a igreja evangélica. E você que é pastor evangélico como eu, você que é evangélico, não caia nessa lorota. Não estamos em guerra, nós sempre nos respeitamos dentro da medida do possível, nós nunca aceitamos a prática homossexual. Alguns homossexuais também não gostam de Deus, e nós respeitamos o livre pensamento, a filosofia de cada um, mas nós nunca entramos numa guerra armada. A nossa guerra foi sempre no campo das ideias. Nós respeitamos os valores de cada um e a posição e a opção de cada um. Não caia nessa, porque o sistema comunista lá na Rússia, na China, na Venezuela e em Cuba está começando, e há muito tempo já começou, a perseguir os homossexuais, os evangélicos, todos aqueles que aqui nesse país estão sendo protegidos, e agora eles são objetos de uso, eles são a arma, são a bala do revólver, a bola de canhão do governo, mas a finalidade do governo federal brasileiro, petista e comunista, é destruir todos esses segmentos. E vão nos descartar com certeza. Já estão descartando e vão continuar descartando, e o final é perseguição generalizada de gays, de pastores, da igreja, de padres, negros, homossexuais, índios, e toda essa classe que eles denominam de classe minoritária. Fiquemos
alerta para o que está sendo implantado. Nós amamos a humanidade, nós não aceitamos a prática de muitas pessoas, mas nós respeitamos e amamos a todos. Shalom Adonai, fica com Deus e se inscreva em nosso canal. Amém.